Olá pessoal, viemos aqui para o nosso episódio 3 do nosso debate. Nem tanto um debate, é uma totalmente informal, né? É, Expondo situações, emoções e, sei lá, o que a gente acha sobre específico assunto. Agora, sem mais delongas, com delongas, vamos ao nosso assunto número 1 do terceiro vídeo. As declarações infelizes de vulgo André Negão, diretor do Corinthians, algum cargo dentro do Corinthians. Ele falou diretor é o que mais tem. groselhas. Agora, válido. Fale. Rapaz, André Negão. Sabe que eu acordei de manhã e dei uma entrada no Twitter e eu não entendo direito o que está acontecendo com as polêmicas, porque Ela surge. neste momento de pandemia, eu tentei me abster um pouco dessas noticinhas de futebol, essas fofoquinhas, essas coisas. Tanto que eu não assisti, eu não sei quando ele falou, por que que ele falou, o que que era. Depois, numa pré-conversa aqui, o Ronaldo me explicou que era numa live que ele estava fazendo e tudo. Totalmente informal e foi falando Ele merda. foi Abriu a falando, metralhadora, está só. e sai falando o que ele pensava na hora, né? Ali, eu acho que é um momento de desespero de alguém que está fazendo mal o serviço. Retomando também uma conversa que a gente estava tendo no pré-vídeo aqui, o Corinthians tem um potencial enorme para você poder fazer marketing de todos os níveis e de todas as formas com o clube. Quando as pessoas começam a falhar nessas possibilidades, vamos dizer assim, aí eles começam a apelar para isso, a tentar ser incisivo, polêmico, ou que tentar empurrar a goela abaixo qualquer coisa que fazem. Então, assim, ele rotular que um torcedor é menos torcedor ou não é torcedor do Corinthians porque ele não dá efetivamente dinheiro para o clube, é burrice duas vezes. Burrice da parte dele de estar falando isso, e é uma burrice dele e dos diretores do Corinthians não saberem pegar o dinheiro desse torcedor. Esse é o primeiro ponto que a gente tem. O segundo ponto é que não é torcedor. Da onde vem a maior receita do clube? Não só do Corinthians, de clube de futebol geralmente. Da onde vem a maior receita? Da televisão. A televisão dá mais dinheiro do que qualquer outro tipo de patrocínio, geralmente, principalmente se tratando de Corinthians e Flamengo, que eles têm uma cota de TV maravilhosa. Eles têm uma cota de TV maravilhosa por quê? Porque o Roberto Marinho é corintiano, porque foi um sorteio ali, não, fizeram um bingo. Fizeram um bingo, o André Negão é sortudo e ganhou lá que o Corinthians vai ganhar mais dinheiro. Não, porque o número de torcedores torna o Corinthians potencialmente mais indicado, vamos dizer assim, a ter uma grande audiência. E televisão é audiência. Audiência vem de patrocínio. Patrocínio, o cara que está pagando ganha dinheiro em cima dos anúncios e patrocínios que ele vai ter. Esse potencial que o Corinthians tem, que resulta na maior grana, na maior fatia do bolo que o Corinthians tem, quase o bolo inteiro, na verdade, né? Que o Corinthians recebe de dinheiro, é por causa do número de torcedores, independente se ele compra camisa 200, 300 pau que a Nike quer enfiar na nossa goela, se ele é sócio torcedor com benefícios, se ele não for para o estádio, não tem motivo para ele ser sócio torcedor, ou se ele abre conta no BMG, um banco que acabou de começar a patrocinar o clube e você quer empurrar a goela abaixo que o cara abra uma conta. Eu falei pro Ronaldo, são tantas as possibilidades de você fazer um marketing em cima de tudo no Corinthians que fica chato você assim, eu não estudo marketing, eu não trabalho com isso, eu não tô lá no meio. Por que eles não fazem tudo ficar um pouco mais atrativo? Então, assim, as camisas lançam caro, lança uma linha mais de torcedor. O Corinthians tem algumas, eles lançam algumas linhas para torcedor, que em vez de custar 200, 300 reais, 300 reais é um uniforme idêntico ao que os jogadores usam, 200 reais a camisa oficial, eles cobram 120, 129 geralmente. Porque sempre que lançar as camisas, já lança essa linha um pouco mais acessível para a maioria das pessoas, que as pessoas têm vontade de consumir, mas não tem condições. Quer que as pessoas virem sócio? Você vai ser sócio para quê se você não vai no estádio? Dê benefícios. Aí fica aquela mesquinharia de benefícios.
Porque o programa de sócio-torcedor que todos davam, dá desconto no mercado aqui, dá desconto na cerveja lá, dá desconto... Não, faça um negócio mais real. Você tem patrocínios, 300 patrocínios na camisa. Deixa horrorosa a porcaria da camisa lá. Pega, toda vez que for fechar um patrocínio, é um valor X e um benefício para o nosso sócio-torcedor. Qual? Sei lá. O que a empresa faz aí? Dá um desconto no que a empresa faz, dá um incentivo a mais. Isso pode ser benéfico até para a empresa, que ganha um consumidor direto, que é um sócio-torcedor, que vai ter. Quer que abra conta no BMG? Você não vai do nada. Quando anunciaram o BMG como patrocinador, eu sabia que era muito difícil o Corinthians ter muitas contas num período curto, porque você não está falando da pessoa comprar uma sacola ali na esquina. É abrir uma conta de banco. E aí, pior ainda, ele tem que movimentar essa conta, ele tem que fazer investimentos, ele tem que aplicar dinheiro, ele tem que dar um certo dinheiro para poder repartir com o Corinthians. Cara, isso é planejamento para 2, 3 anos que a gente sabe que não vai acontecer. Eu tenho minha conta no BMG porque eu utilizo bancos digitais e coloco o BMG como mais um dos bancos que eu uso. Incentive, faça o torcedor ter benefícios e achar realmente interessante abrir uma conta ou fazer o sócio torcedor, enfim. Ideias não faltam. Por que eles não fazem? A gente não sabe. Ou sabe mais ou menos, não sei. É muito complicado você ver um time com uma marca tão grande, tão forte, não consegue utilizar essa marca e fica ali, se apequenando, aquela coisa mesquinha ali, porque tem que abrir conta, tem que comprar coisa. Mano, seja criativo, cara. Não falta oportunidades aí para você ganhar dinheiro com a marca Corinthians e vocês que estão fazendo errado. Então, assim, vocês que estão aí, diretores que se acham os corintianos, vocês estão fazendo muito errado. Eita, fiquei um pouquinho nervoso demais, era para ser um pouco mais leve. Não é o Davidson, não é o Davidson. Fica nervoso por causa de BMG. Eu quero fechar o meu já do Itaú, o cara tá reclamando do BMG. Mas vamos falar de André Negão. Vamos lá, como é que eu falo de André Negão? O único contato que eu tive com ele foi a tal da live que eu vi, que fiquei sabendo, depois fui ver atrás, da metralhadora de merda, que obviamente sempre vem acompanhado com pedido de desculpas formal à nação corintiana. O cara fala merda, fala com intenção, trata o corintiano como um produto, tipo assim, como o Corinthians como um produto e o corintiano como um cliente. E torcedor é muito, quando você mexe com paixões, é muito mais do que um cliente. E se for mesmo tratado como cliente, você tem que tratar bem o cliente. Eu que já trabalhei em comércio, sei que para tratar cliente, se tratar mal, ele não volta. E em futebol que você mexe com grandes cifras, você tem que tratar bem o seu torcedor. O Aldo deu um monte de ideia, entre aspas, o Aldo amador deu melhores ideias do que muitos dirigentes remunerados. Não, invente, gente. Eu tenho o departamento de marketing. Então, vamos lá, crie promoções assim. Você abre uma conta no BMG ou você se associa no Corinthians. Dá um tour em Itaquera. Tem poucas coisas que acontecem em Itaquera, por não ter shows internacionais, não ter muitos eventos. Não, vamos usufruir, porque é um puta de um marco na Zona Leste. Não, vamos visitar o estádio de Itaquera. Surge ideia, né? Eu acho que é inadmissível. Um monte de gente que se diz formada, com faculdades inteligentes, sentar numa mesa. E o que a gente está fazendo? Numa conversa informal, muita coisa dá para se expor em cima da mesa. E muita coisa dá para saber. E não estão falando de um comercinho, uma vendinha. Estão falando do Corinthians, um dos maiores times do Brasil. E você tratar o Corinthians como um timinho de várzea, um comercinho da família, acaba isso. Então, não é por acaso hoje. Você vê dirigentes falando merda do time, intimando o torcedor sem nenhum amparo, no meio de uma crise que a gente vive, a consumir o Corinthians. Se você não consome, você não é torcedor. Acho isso inadmissível. Isso é um tapa na cara do torcedor corintiano. Por isso que eu falo assim, o torcedor de sofá também é torcedor. O mesmo torcedor, aquele fanático da Gaviões da Fiel que viaja o mundo inteiro atrás do Corinthians. Esse torcedor é o torcedor que o Corinthians hoje tem uma cota gorda de TV, é pelo torcedor que consome o Corinthians. Não existe o mais ou menos corintiano, o mais ou menos palmeirense.
mas aquele torcedor de alguma forma consome o Corinthians. Você usar uma camisa, mesmo que do camelô da equipe, você faz uma propaganda informal. Tanto que dinheiro que o clube ganha com a gente andando na rua, achando, não, eu amo o Palmeiras, eu amo o Corinthians. A gente fazendo propagandas, o Batavo, Parmalat, Crefisa, Souvenir. O pessoal ganha rodo de em cima da gente e tratam a gente como cliente, e tratam mal ainda. A gente é besta, motivado pela paixão, a gente deixa, né? É porque eu amo o Corinthians, é porque eu amo o Palmeiras. A gente acaba suavizando. Mas dirigentes assim a gente não tem que esquecer. Por isso que eu falo, a gente tem que reverenciar um jogador que fez por nós em campo. Porque esses dirigentes são pouquíssimos. É um Vicente Mateus, é um Paulo Nobre, é um dirigente que já fez algo de grandioso pela equipe. Mas é difícil. Do dedo de uma mão ainda sobra. Você fala um dirigente que marcou. Então, acho que foi infeliz a declaração, para não dizer outro, para não dizer termos mais baixos, que acarreta processos, mas é mais, no mínimo, infeliz, porque distratou o torcedor. Que eu vi a situação do Corinthians, mas eu vi que podia ser do Palmeiras também. E não vai pensando nós palmeirenses somos inocentes, que dirigente palmeirense não pensa igual. Então a gente usa-se o rival como exemplo também. Então, para mim, basicamente é isso aqui. A falta de amparo do nosso dirigente para com o torcedor acaba dando nisso. Então, você, André, você foi no mínimo infeliz. Então, a passagem do tema. Mais um teminha aí, apesar da gente ter se alongado, a cada coisa a gente se alonga mais. Volta do futebol. Volta, não volta, volta como, volta agora, volta depois, como é que faz aí? Volta sem Daverson, volta com quem? O Bora volta, quem volta? A Ademir da Guia volta, quem é que volta para me ajudar? Alguém me ajuda? Passa 3, 4 meses, a gente se percebe quando as coisas grandes na nossa vida, muito quando a gente sente falta delas. Um parente, um amigo, um conhecido distante. O futebol é isso aí. É o nosso parente, nosso amigo íntimo, que a gente destravar as emoções. A gente tá com aquele rancor, aquela raiva, aquela alegria incontida. A gente extravasa no futebol. Para mim, o futebol é muito isso aí. Eu aprendi a viver o futebol mais assim, ser muito mais emotivo e emocional. E o futebol é minha válvula de escape. Quando a gente passa 3 meses sem um time que a gente gosta, vendo vídeos antigos, como eu tinha falado com o Aldo antes, falando que é bom ver vídeos antigos, sabe o que vai acontecer, mas porque faz falta o jogo ao vivo. Nossa, demais! E só essa volta ao futebol vai ter Palmeiras e Corinthians. Só isso, mais nada. Não tem no público. É um Palmeiras e Corinthians. E o que pode acontecer com Palmeiras e Corinthians? Eu não sei. Sinceramente, eu conversei com o Aldo. Pode ser goleada para qualquer lado, pode ser derrota, pode ser um jogo de merda, um 0-0, qualquer coisa. E geralmente o palmeirense e o Corinthians, geralmente é isso aí. A gente vive com intensidade. Mas fazendo um ganchinho com o assunto anterior do André Negão, a volta do futebol é isso aí. A gente remete a lembranças boas que a gente quer, porque quer que volte o nosso futebol, volte o nosso Palmeiras, o nosso Corinthians de volta. Então eu quero que volte o futebol. Sei que vou me rir. Daqui a um mês eu vou voltar de novo a fazer vídeo. Filho da puta, não sei o que. Não joga nada. Me deixa com raiva. Mas ruim com, pior sem. Então, o futebol para mim é isso. É muito além disso. Então, fecha, dê sua opinião sobre a volta do futebol. The Football Association. Cara, volta do futebol é complicada, né? É um momento que a gente não está acostumado. Não tem dirigente, autoridade, ninguém está acostumado com esse momento. Qual é o momento ideal de voltar depois de uma quarentena, aliás, de umas 3, 4 quarentenas juntas? 3 meses parado de futebol, enfim. Tem que voltar? Não, tem que. Como já há uma flexibilização de todos os setores econômicos, tudo na vida começa a ter uma certa flexibilização, você tem que ter um plano. Esse é o grande problema, né? Tem que ter um plano. E os caras não montam um plano de volta. Tem que voltar agora? Depois? Eu não sei, os caras têm que me dizer.
Tem que ter protocolo de segurança, tem que ter aval da médico, tem que ter as condições necessárias e o principal, tem que estar todo mundo de acordo. Eu acho que o que escancara muito nesse tema volta ou não de futebol é a falta de união dos clubes. Que quando você precisa que todos os clubes pensem no bem maior, ninguém quer pensar no bem maior. Todo mundo está preocupado com o bolso, se quer que volte logo, acelera porque precisa do dinheiro da TV, ou precisa volta a treinar escondido, ou Saúde nem a pau. e ninguém está nem aí, ninguém monta um plano. Eu acho que está na hora, estava na hora pelo menos, dos clubes terem sentado e ter traçado. Voltou a treinar agora. O São Paulo é o que está mais próximo do que, vamos dizer assim, o ideal. Ele segurou ao máximo agora no final de junho, começaram os treinamentos. E agora, em julho, vai ver aí, daqui para o meio do mês, provavelmente vai acabar voltando o futebol. É um plano. Os clubes voltam, os clubes se apresentam, fazem teste, começam a treinar o time e todo mundo volta de uma vez. Agora, se você pegar o gancho do Campeonato Carioca, que os caras anunciam numa terça que quinta-feira tem jogo. Não vou entrar em campo, não vou. E o outro acaba entrando. E aí de manhã não pode, depois pode, depois não pode de novo, e eliminar disso, eliminar daquilo. Aí é várzea. Aí é simplesmente futebol de bairro. Aliás, sem ofensa à várzea, tem várzea que é muito bem organizadinha. Que não fale mal do meu canarinho. O senhor não fale mal do meu canarinho. Provavelmente não teria esses problemas. Então, assim, o grande problema é isso. Os clubes não realmente se reunirem. Não tem essa união da liga para você entender o que é melhor pro futebol nacional. O que nós vamos fazer? Vamos voltar às pressas. Tem time que vai estar melhor fisicamente porque voltou antes. Tem time que vai estar pior. Tem time que vai ter casos de jogadores com corona que vão ser afastados e outros que não vão ser afastados. E os campeonatos vão bolar e vai juntar um no outro e vão apertar todo o calendário para dar tempo de jogar tudo, em vez de realmente pensar numa coisa definitiva, uma coisa que realmente fosse resolver o futebol. Eu, opinando aqui do meu sofazinho, não estou no sofá, estou na cadeira, mas opinando aqui, tranquilinho. O pessoal fala no ar-condicionado, nós não estamos no ar-condicionado, porque tá frio pra caramba no São Paulo. Mas uma opinião, eu acho que antes de agosto não tem como você falar de futebol. Eu acho que agora, no mês de julho, era o mês de você ir voltando e reestruturando e bolando plano. Se prepara para agosto voltar. Tem os campeonatos estaduais, querem terminar? Então bolem uma fórmula, vamos finalizar esses campeonatos estaduais. O campeonato brasileiro, mas aí o campeonato brasileiro vai encurtar, vai enxugar, vai não sei o que lá. Empurra ele, termina ele no ano que vem. É um ano atípico, é uma coisa completamente atípica. Então, assim, o campeonato tende a ser atípico também. Vão fazer isso? Duvido muito. Vai voltar atropelado, e aí é aquele esquema do seja o que Deus quiser e vamos que vamos. Vai esconder casos, um monte de coisa. E na hora que voltar, todo mundo esquece. Aí não assim, quando é bola entrando, você fica fazendo gol, você vai vibrar do mesmo jeito, você vai esquecer que vai ter muita gente morrendo. Agora, vou assistir? Assim que voltar, eu vou assistir. Tô assistindo Premier League, que é o que a gente tem para assistir. Eu gosto de luta, assisto o combate, que está tendo luta também. Tudo, eu gosto de esporte. Tudo que é esporte ao vivo que for voltando, eu vou assistindo. Futebol eu vou assistir também. E o meu Corinthians, óbvio que eu tô com saudade de assistir meu Corinthians e com medo de passar nervoso de novo, mas a gente... o que a gente espera aí é que os caras tenham um momento de iluminação aí, consigam fazer da melhor maneira que eles consigam. A melhor maneira possível, eu acho difícil eles fazerem, mas pelo menos a melhor maneira que eles encontrarem ali no nosso futebol. É a esperança que a gente tem que ter, né? Então, fechando mais um vídeo aqui, terceiro dessa saga. Isso aqui é quase mais que o Senhor dos Anéis. Fechando aqui. Então é isso aí. Volta futebol e volte devagar. Não volte com força não, que pode ser que a gente vai passar nervoso, o coração do velho não aguenta não. Basicamente é isso aí. Então, fechando. Vamos Palmeiras. Vai Corinthians. E volta futebol.